Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, que Ele te abençoe mais essa oportunidade. A você, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos acompanha sempre em nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse se inscrevendo e também estivesse aí clicando nesse sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação e estivesse aí nos ajudando a divulgar essa mensagem. Sou o pastor Luiz Carlos de Paula, da Igreja Cristã Nova Aliança, em Petrópolis, e queria estar nessa oportunidade de estar compartilhando com você mais uma palavra em que o nosso Deus colocou em nossos corações. Tenho certeza que o Espírito vai falar contigo, vai te mover, vai te fortalecer, porque sabemos o quanto é difícil a gente entender, às vezes, o plano de Deus, entender a obra do Senhor, entender os caminhos do nosso Deus. Quando nós servimos a um Deus tão perfeito, muitas vezes as coisas elas parecem que dão errado em nossas vidas. Nós fazemos muitos planos, fazemos aqueles projetos e aqueles projetos que nós fazemos, nós até achamos, e com certeza ele vai glorificar a Deus, mas os nossos planos não são os planos de Deus, ainda que eles vão glorificar o Senhor. Enquanto que o nosso Deus quer um plano que venha do seu coração, do coração dele, que ele sabe da melhor forma de poder agir. E eu queria estar trazendo para você uma palavra nessa oportunidade, seja no momento em que você ouvir essa mensagem. Quero pedir que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, te conduzir através dessa palavra. Eu quero estar meditando no texto em que o apóstolo Pedro não entendeu nada que Cristo está fazendo, e geralmente nós também não entendemos nada o que Deus está fazendo. Essa meditando no livro de João, capítulo 13, apenas o versículo 7, que nos diz assim: Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderá depois. Esse texto é um texto bem conhecido nosso, é quando Jesus ali, ele lava os pés dos discípulos e Pedro ele diz: de maneira nenhuma vou permitir que tu faça isso. E Cristo dá essa palavra para Pedro: o que eu faço agora tu não entendes, tu não sabes, mas o compreenderá depois. E baseado nessa palavra, eu queria estar trazendo uma palavra para os irmãos de meditação que o Espírito colocou no meu coração. Falar de um Deus que tudo o que Ele faz, irmão, tudo que Deus faz é perfeito. Ainda que nós não entendemos, mas tudo que o nosso Deus faz é perfeito. Ele faz com perfeição, ainda que de imediato a gente olha para estar dando tudo errado. Eu assisti um filme esses dias e o filme ele fala sobre Colheita da Fé, o nome do filme. E aquele era um pastor, ele estava passando com as dificuldades do seu ministério, na sua igreja, e os bispos iam fechar a igreja, encerrar os trabalhos naquela cidade devido à dificuldade que estava tendo, não estava conseguindo ali pagar as contas. E os bispos se reuniram e decidiram encerrar aquele trabalho. Mas o pastor, ele sai uma noite, assim, uma tarde para o campo, fora da propriedade, dentro da propriedade mesmo, melhor dizendo. E ali ele começa a ver o mover da natureza, o mover das folhas, do vento. E de repente cai uma chuva muito forte sobre ele, ele fica encharcado naquela chuva. Ele volta para dentro de casa e fala para sua esposa que Deus havia falado com ele. E conta para ela aquilo que Deus havia falado. E ela meio que incrédula, e ele diz que ia levar aquele projeto até os bispos, as autoridades da igreja. E ela diz: você vai falar para eles que Deus falou com você assim. E ele, muito certo, convicto que Deus havia falado, ele disse que ia falar e foi. E o projeto é que ele transformasse aquela propriedade em uma fazenda agropecuária para que eles pudessem plantar, colher e vender e também viver daquilo que
que sobrasse. E o mais incrível é que esse plano ia glorificar o Senhor. E ele leva o projeto, houve uma certa relutância da liderança, mas eles decidiram dar uma oportunidade. E ele ali era uma fazenda que recebia pessoas que vinham e ficavam ali, como fosse uma fazenda missionária, ou uma igreja missionária. Mas quando ele recebe, ele acha que o projeto ia dar certo, de repente as coisas começam a dar errado, ele faz a plantação, ele tinha que pegar água, irrigar com bomba manual, passou uma dificuldade muito grande. Quando o plantio já estava pronto, foi um daqueles que faz a avaliação da colheita, da plantação, e mostrou para ele o valor que ia ser vendido, tudo aquilo, e era uma boa quantidade de dinheiro, ele ficou muito feliz. Mas tudo aquilo era um ensinamento de Deus para aquele homem. E de repente, irmãos, vem uma tempestade, e a tempestade ela inunda aquela plantação, destrói tudo. E ele, por um momento, ele se sente arrasado, destruído. E através disso, dessa história toda, esse homem ele tem um aprendizado, que aquela propriedade não era aquela colheita de fé, de alimentação, de plantio, mas era a colheita de fé de vidas, porque a população dentro daquela fazenda se tornou ali uma igreja missionária, onde recebia pessoas de outros lugares, e ali cresceu, triplicou o número de pessoas. E ele foi enviado para outra cidade, foi enviado outro pastor para pastorear aquele grupo, aquelas pessoas, e ele foi entender que o plano de Deus, às vezes, é difícil nós entendermos. E às vezes é assim, irmãos. A gente faz um plano, aparentemente parece que as coisas elas dão errada, as coisas não dão certa, mas é Deus que está agindo naquela situação. Pedro, nesse caso, ele não entendia o que estava acontecendo. Pedro ele não sabia. Então Pedro ele não entendendo esse gesto de Jesus em lavar os pés dos discípulos, e não queria aceitar aquela atitude do mestre. Mas Jesus sabia o que estava fazendo e queria mostrar algo mais para eles. Então Cristo ele não queria simplesmente mostrar a humildade de servir, mas ele queria mostrar algo mais futuramente para aqueles discípulos. Jesus ele disse para Pedro: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Muitas vezes, irmãos, a gente passa alguma situação que a gente não fica sem entender o que está acontecendo. A gente não entende a situação. O motivo que a gente ora, a gente às vezes passa noites orando a Deus, faz campanhas de orações, de jejum, a gente não entende. Então, quando Jesus ele nos promete algo, irmãos, a nossa ansiedade nos leva a querer saber o que irá acontecer. Essa ansiedade nossa, ela é assim. Se nós recebemos uma promessa em qualquer área de nossas vidas, nós queremos logo saber o que vai acontecer. Como ele vai fazer. Quando vai ocorrer essa situação, essa promessa vai acontecer em nossas vidas. Não raramente acabamos por querer influenciar de alguma maneira. Às vezes nós queremos até, irmãos, influenciar de alguma maneira para que as coisas aconteçam mais rápido de alguma forma em nossas vidas. Buscamos situações que se encaixam naquilo que ele prometeu. Muitas vezes fazemos isso. Nós começamos a buscar algumas situações em que se encaixam naquilo que Cristo nos prometeu. A gente começa a procurar em volta de nós uma palavra que veio, um fato acontecido, uma visita que recebemos, alguém que lhe falou algo, um telefonema. A gente começa a buscar algumas situações, irmãos, que acha que vai se encaixar naquilo que o nosso Senhor nos prometeu. Se é bênção material, pensamos na origem do dinheiro. Quando é a parte material, imaginam logo que é a origem do dinheiro. Como virá essa finança? Como vai vir esse dinheiro, esse montante que eu estou aguardando, que eu preciso pagar, em que eu estou devendo? Quando é a parte de financeiro, logo imaginamos isso. Será que eu vou receber algum prêmio? Às vezes a pessoa pensa isso.
Será que eu vou receber algum prêmio de alguém? Será que é bênção espiritual? Se é bênção espiritual, irmãos, nós achamos que acontecerá no dia em que vem um pregador de renome na igreja, ou um irmão com dons espirituais. Nós entramos, irmãos, por vários pontos da nossa mente, da nossa memória, ela começa a buscar, a querer se apegar, irmãos, em alguns fragmentos soltos na nossa memória ou ao redor de nós. É como aquela pessoa que ela está num naufrágio, ela começa a tentar segurar em várias coisas para poder se salvar, para se sentir em um lugar firme. E muitas vezes nós, em uma promessa de Deus, como no parte financeira, como bênção espiritual para o nosso ministério, achamos, irmãos, que Deus vai enviar, vai ser através de um grande pregador de renome, vai ser através de um irmão com dons espirituais que vai vir e vai fazer aquilo se cumprir em nossas vidas. Vivemos justamente se apegando, buscando fragmentos soltos para poder, às vezes, nos ajudar, nos dar um alicerce, nos dar uma base daquilo que Deus falou conosco. Quando não ocorre nessas ocasiões, costumamos nos entristecer e desanimar, e em casos mais extremos, pensamos que não ocorrerá mais. Então, quando a gente não vê, irmãos, a resposta, quando não ocorre essas coisas, essas situações, a gente fica desanimado, entristecido, acha que o tempo passou, aí começa a fazer uma avaliação, achando que cometeu um pecado, cometeu algum erro e a promessa não vai se cumprir mais. Mas não se preocupe, irmãos, entende uma coisa? Não se preocupe. Em Isaías 55, versículo 9, ele diz o seguinte: está escrito que assim como o céu é mais alto que a terra, também os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Deus não anda pelos nossos caminhos. Deus não age pelos nossos pensamentos. Isso significa que não adianta queremos entender o que Ele está fazendo, e sim confiarmos. Às vezes é difícil, mas não adianta querer entender o que Deus está fazendo. A situação desse pastor que se tornou um fazendeiro, que fez um grande projeto, mas que tudo dava errado, porque não era aquilo, irmãos. Deus, ele usou um interfúgio, uma forma, colocou algo no coração daquele homem que ele achou que ia ser daquela maneira. Mas aquilo foi um meio de trazer as pessoas para o interesse, para um desejo de trabalhar junto com aquele pastor, naquela obra na fazenda. E muitas pessoas encontraram ali a salvação, irmãos. Então, entende uma coisa, lá na frente, com certeza, nós vamos entender. É como Pedro. Na hora ele não entendeu, mas Cristo disse, lá na frente tu vai entender, Pedro. Era só esperar, era só aguardar. Pois Deus, ele não deixa ninguém confuso. Deus não deixa ninguém confuso, irmãos. Não tem como ele não deixar confuso. Porque aquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, ele abre a nossa mente, ele nos dá a direção, ele nos mostra o caminho que devemos seguir, ele nos dá o momento certo de nós aguardarmos e saber que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir em nossas vidas. Então nós precisamos o quê? Entender, irmãos. Pois nosso Deus, ele não deixa ninguém confuso. Então quando o que ele prometeu se cumprir, a nossa visão se abrirá. E reconheceremos que ele é o Deus do impossível. É só aguardar com paciência. É só aguardar esse tempo do nosso Deus. Ele não te dará um tempo. Falei esses dias na nossa igreja. Deus, ele não vai colocando plaquinhas para que nós possamos seguir. Ele não coloca aquelas plaquinhas que nós vemos de avisos. Mas nós temos que estar sensíveis
a voz do Espírito Santo. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia relata? Você quer seguir plaquinhas? Segue algumas frases bíblicas, alguns textos bíblicos, em que eles vão te dar paciência. Salmo 40. Davi, um grande homem de Deus, me falou isso. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, esperar no Senhor, irmãos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia, pelo que não temeremos. Então, se você quer seguir algumas plaquinhas espirituais, vai para o texto bíblico, vai para a palavra do Senhor. Você olha para Mateus, ele fala, existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. Ele pode fazer tudo em sua vida. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Então, nada. Até lá, irmão, nós temos o quê? Que aguardar com fé. Aguardar com fé ainda que a situação que está ruim venha piorar. Olha que coisa difícil. Mais uma vez, volto ao testemunho desse pastor. Esse filme com a história verídica. Ainda que as coisas sejam difíceis, às vezes ela vai piorar. Mas vai piorar porque Deus está na situação, Ele sabe como agir. Sabe como agir em nosso favor. É isso mesmo. Às vezes, quando Deus nos promete uma bênção, a situação piora. Piora mais, irmãos. Para depois melhorar. Que existem algumas situações nas nossas vidas, irmãos, que Deus ele sabe como agir. Ele sabe como trabalhar em nosso favor. Nós temos o exemplo, irmão, de Jó. Quantas vezes aquele homem ele achou que as coisas estavam difíceis, ruins, e as coisas só pioraram. Aí aquele homem ele chega no capítulo 19, ele dá um brado de vitória e diz, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Esse é o brado de vitória que temos que dar, irmãos. É saber que o nosso Redentor vive. As coisas estão difíceis, as coisas pioraram, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor, se levantará em teu favor e vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te dar graça, te dar a vitória, vai cumprir o que Ele prometeu em sua vida. Foi assim com José no Egito, foi assim com Davi, foi assim com outros mais, irmãos. Todos tinham uma promessa, mas até receberem as coisas ficaram difíceis. Todos esses homens, irmãos, tinham uma grande promessa nas suas vidas. Mas até eles receberem, até essas promessas se cumprirem em suas vidas, as coisas ficaram muito difíceis para eles. Somente a perseverança e a fé em Deus e nas suas promessas os tornaram vencedores. Entende isso, irmãos? Somente a perseverança e a fé em Deus tornou aqueles homens vitoriosos, vencedores. Então é isso que vai fazer você ser um vitorioso, uma vencedora em Cristo Jesus. No momento, talvez você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Ou talvez do que Deus fez. Talvez você não está entendendo nada. Eu creio que nesse momento muitas pessoas estão vivendo esse contexto dessa palavra, dessa frase. Não está entendendo nada do que está acontecendo com você, o que Deus está fazendo, ou quem sabe o que aconteceu na sua vida. Mas entende uma coisa, meu querido, minha querida, minha amada irmã, meu amado irmão. Não tem problema. Deixa o nosso Deus trabalhar. Deixa esse Deus trabalhar em teu favor. Tudo o que Ele faz é bom, irmãos. Nós não entendemos. Mas tudo que o nosso Deus faz é bom demais. No momento é doloroso. Mas quando tudo está pronto, a gente olha para trás e fala, Senhor, muito obrigado por ter me sustentado. Então tudo que Ele faz é bom. Os pensamentos que Ele tem para nós são de paz, irmãos. É o que diz Jeremias 29.
O versículo 13. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós. Deus só tem pensamento de paz, de futuro, de bênçãos, de vitória para nossas vidas. O nosso Deus, Ele tem sempre o melhor para nós, ainda que no momento, talvez as coisas estão difíceis, você não está entendendo, mas Ele sabe o que é melhor para você. Ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando essa situação difícil que você não está conseguindo dominar, seja emocional, psicológico, espiritual. Ele está trabalhando, confia nele, entrega a ele o teu caminho, entrega tudo isso nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu preciso que tu me ajude, me dê força, me dê estrutura emocional, psicológica, emocional, estrutura espiritual, para que eu possa suportar e vencer e ser um referencial teu. Testemunho se conta depois que se passa na dor, meus queridos. Ninguém conta testemunho somente vivendo na vida tranquila, numa vida de facilidade, somente sorrindo, tendo alegria. Você só pode dar um testemunho de vitórias se você teve dificuldade, se você teve um momento de derrota, de tristeza, em algum momento você se abateu. Tudo que aconteceu na Bíblia foi de fatos acontecidos. Só tem um livro na Bíblia que é de alguns fatos que vão acontecendo, que é Apocalipse, ainda está sendo revelado. Agora, toda a história bíblica de Gênesis até parte de Apocalipse são fatos acontecidos para testemunho nosso, crescimento nosso, para que nós possamos nos fortalecer em tudo que aconteceu. Sabia que existiram homens que tiveram as mesmas paixões que nós, as mesmas dificuldades que nós, mas eles confiaram em Deus, eles sabiam que tudo que Deus, eles aprenderam que tudo que Deus faz, que tudo que Deus fazia nas suas vidas era perfeito, era bom, era agradável. Então, confia nesse Deus, confia nesse Deus maravilhoso, que nele, irmãos, tudo o mais será feito. Se você confiar no Senhor, confia nele, que o mais ele fará, que o mais será feito. Você vai ter uma vida de paz, de vitórias e de conquista. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça, que Ele te dê a vitória na área que você precisa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, o teu relacionamento, teu círculo de amizade, que neste momento o Espírito Santo, ele que sonda, que conhece, ele possa estar agora entrando em favor da tua causa e possa estar te dando a tranquilidade, a estrutura emocional e espiritual para que você possa vencer. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer por essa palavra santa, essa palavra que veio de encontro aos nossos corações, ó Pai querido, nesse momento. Uma palavra que nos traz uma fortaleza, nos traz um consolo, nos traz uma edificação, meu Deus querido, para nossas vidas, em saber que tudo que Tu faz, meu Deus, é perfeito, meu Pai Celestial. E saber que nada foge do domínio de Tuas mãos, ó Deus eterno. Por isso somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua grandeza, pelo Teu poder e pela Tua soberania, meu Deus. Mas queremos Te pedir, ó Deus, nesse momento, esse amado irmão, essa amada irmã, esse ouvinte agora que está passando por essa dificuldade, esse problema, não está entendendo nada, como pode um Deus tão poderoso permitir essa situação tão difícil em sua vida? Meu Deus, eu quero pedir que agora o Teu Espírito Santo, aquele que é o Consolador, aquele que é a promessa viva em nossos corações, ele possa estar agora, meu Deus, aquietando essa alma, meu Deus, dando uma estrutura emocional, meu Deus, para que eles possam ter paciência e esperar como o Teu servo Davi, e também entregar os seus caminhos a Ti, para que Tu possa agir em favor das suas causas, ó Deus. Eu quero entregá-los em Tuas mãos, quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê a vitória a cada dia, em nome de Jesus.